Ok, vamos começar então fazendo uma oração? Senhor nosso Deus, amado Pai, esse dia que o Senhor fez, nós queremos nesta manhã, Pai, já reunidos aqui, louvar o Teu nome, dar graças e louvores ao Senhor, exaltar a Ti, ó Deus, Deus Altíssimo, Senhor nosso, Deus que tem sido conosco, tem cuidado de nós a cada dia, nos sustentado, nos dando, ó Deus, todo o amparo, toda a condição de viver neste mundo. O Senhor tem sido o nosso sustento. Ó Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sobretudo, ó Deus, pela nossa salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos amou, nos salvou e tem nos conduzido como povo do Senhor para a glória do Senhor e assim nos cercando de muitas bênçãos, ó Pai. Ó Deus, e assim também nós queremos clamar ao Senhor pelo perdão do Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, todos os nossos erros, ó Deus, tudo que fizemos que é mal aos teus olhos. Ó Senhor, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos purifique, nos torne santos conforme o teu querer, possamos ser agradáveis ao Senhor e nós dependemos de ti, ó Deus, da tua ajuda, ó Pai, do teu Espírito Santo, nos conduzindo ao arrependimento, nos fazendo compreender os nossos próprios erros, ó Deus, quebrantando o nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus. Ó Pai, pedimos também por este momento que estaremos ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, por meio dela. E assim o Senhor possa nos instruir mais uma vez nessa manhã. Obrigado por esse momento, por esse privilégio de poder falar da Tua palavra, Deus. Abençoe cada um dos irmãos que estão participando aqui nesta reunião, os que não puderem participar. Abençoe o irmão Joelson também, que o Senhor sustente, fortaleça, o renove, ó Deus, renove suas forças físicas, o renove espiritualmente. Que o Senhor abençoe para que ele continue, ó Deus, tendo a graça do Senhor de poder sempre nos conduzir nos estudos. Ó Pai, e que o Senhor abençoe o teu povo, aqueles que agora, nesta manhã, se reúnem também em suas igrejas, que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai, e dando a tua graça, que o teu povo nas suas igrejas, ó Pai, se voltem cada vez mais para o Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, pedindo a tua bênção para este momento e confiados em ti, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou tentar compartilhar aqui um salmo para nós cantarmos. Ok, vamos cantar então, é o salmo número 12, 12A. Vamos utilizar aqui a letra da Comissão Brasileira de Salmodia. Vou projetar aqui para a gente cantar. Ah, vamos lá. Socorro, ó Deus, pois não há piedosos. Desaparecem todos os fiéis. Falam com falsidade uns aos outros. Bajuladores, falso coração. Corte o Senhor os lábios que bajulam, e a língua que soberbamente diz. Pois dizem com a língua venceremos. Nossa é a boca, quem é sobre nós. Por causa então da opressão dos pobres e do necessitado em sua dor. Diz o Senhor, agora eu me levanto.
A quem anseia, sim eu salvarei. Pois as palavras do Senhor são puras, tal prata em fogo refinada é, por 7 vezes sendo depurada. Puras são as palavras do Senhor. Sim, guardarás a nosso Senhor é certo, e para todos sempre livrarás. Sim, dessa geração, Senhor, nos guarda. Ó nosso Deus, tu has de nos livrar. Por todo canto andam os perversos, quando a vileza exaltada é, quando entre todos os filhos dos homens, sim, a vileza exaltada é. Amém, irmãos. Esse é um salmo muito atual, né? Que nos faz pensar nos dias que nós vivemos, né? Dias em que, de fato, é difícil achar pessoas piedosas, pessoas comprometidas com Deus, com a verdade, com a sinceridade, né? São dias muito difíceis mesmo que nós vivemos. Dias, as pessoas são falsas, têm um coração, um falso coração, né? Coração duplo, né? Como está a ideia do texto no Salmo. E que se acham muito poderosas, né? Mas o Senhor é aquele que se levanta para salvar, para libertar os pobres, oprimidos, né? Os necessitados. O seu povo, né? Que é assim, povo pobre, humilde, necessitado. O Senhor é que nos salva. Salva por meio da sua palavra, né? Das suas promessas, que são eternas, são fiéis, como prata refinada, depurada 7 vezes no fogo, né? E só o Senhor mesmo para nos guardar dessa geração, né? Essa geração muito pervertida, corrompida, onde nós encontramos, por todos os lados que andamos, encontramos os perversos, né? Aquilo que é vil, que é desprezível, é que tem sido exaltado hoje, tem sido louvado pelas pessoas, né? Mas louvado seja o Senhor, porque Ele é que é o nosso socorro e o nosso libertador, né? Irmãos, vamos então ler o texto que nós vamos meditar nesta manhã. Eu resolvi dar continuidade ao estudo que nós fizemos no domingo passado, em Êxodo. No domingo passado fizemos o estudo no capítulo 1 e hoje nós leremos alguns versículos do capítulo 2. Vamos ler então a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 16. E foi um homem da casa de Levi que casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava.
moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Até esse versículo, até o versículo 15 mesmo. Então, meus irmãos, como nós vimos no último domingo, no estudo que nós fizemos no capítulo 1, Deus, ele executou seu projeto, né, o seu plano redentor sobre esse povo que ele escolheu. No princípio era uma pequena família, né? Uma aliança que ele já tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, e agora ele faz um pacto com essa família, com esse povo, que ele mesmo conduziu até o Egito, e o fez prosperar ali, e os fez crescer muito grandemente, né? O povo que se multiplicou, as famílias tiveram muitos filhos, e isso foi o que nós enfatizamos no último estudo, né? A necessidade, dos cristãos gerarem filhos, né? É isso que o texto nos ensina, porque através dessa, desse entendimento, dessa missão, dessa bênção de Deus de gerar filhos, é que Deus também fez aquilo que ele tinha que fazer no meio desse povo. Esse povo então cresceu, se multiplicou e começou a trazer então todo o ódio de Faraó, né? Se incomodava com isso, porque ele temia esse povo que era forte, que era numeroso e trazia uma ameaça para o reino. Então, o que que Faraó faz? Ele começa então a criar uma estratégia para diminuir esse povo e impedir que eles cresçam, né? Para fazer com que eles desistissem de ter filhos, desistir de crescer, de multiplicar. Ele então começa a aumentar todo o trabalho, toda a dureza, escravizou o povo, que até então era um povo que tinha sido recebido cordialmente lá no Egito, na época de José, mas agora não, agora eles eram um povo escravo, perderam a liberdade, perderam muitos seus privilégios e agora eram duramente massacrados, né, levados a aflições terríveis. Tudo isso com o objetivo de que eles parassem de gerar filhos, parassem de crescer, de se aumentar, e fosse um povo fraco e de pouca expressão ali no Egito. Mas como o faraó viu que isso não resolveu nada, não adiantou, muito pelo contrário, né? Deus tinha dado graça a esse povo de ter uma família numerosa. Quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam, né? Quanto mais se perseguia, mais esse povo aumentava em número. Assim também como foi com a igreja, né? A igreja, que muitas vezes foi perseguida nos primeiros séculos, com o propósito daqueles que os perseguiam de fazer com que ela diminuísse, que essa igreja não fosse para frente. Que o número desses cristãos, esse povo que agora fala que serve a um Deus chamado Jesus Cristo, eles fosse diminuído, né? Mas quanto mais esse povo era perseguido e perseguido duramente, mais a igreja crescia, mais a igreja prosperava, né? De maneira que, como dizia
já disse alguém, né? A perseguição era como se fosse a semente da igreja, que quanto mais se perseguia, mais ela brotava, mais ela germinava e era fecunda. E assim aconteceu com o povo do Egito, né? Quanto mais eles foram perseguidos e endurecida a servidão, mais eles cresciam. O que aumentou ainda mais também a preocupação de Faraó. Aí a outra estratégia dele, como nós vimos, foi de maneira secreta, ainda velada, tentar fazer com que os filhos dos hebreus morressem. Então ele chama as parteiras, eles, ele demanda para elas que elas matem os filhos dos hebreus quando eles nascessem. E aí também não deu certo. As parteiras não fizeram isso, temeram a Deus, mais a Deus do que a Faraó, porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? Nos importa temer a Deus do que os homens, né? Quando temos leis e mandamentos humanos que confrontam com aquilo que é a vontade de Deus, nós precisamos temer a Deus e jamais nos submeter àquilo que é contrário à vontade de Deus. Por mais risco que nós corramos em tomar essa atitude, né? E foi isso que as parteiras fizeram. Elas foram colocadas ali contra a parede, né? Faraó começa a indagar elas, aí elas corriam até o risco de morrer, né? Por conta de desagradar a Faraó, mas Deus teve misericórdia delas, elas foram livres de Faraó, inclusive Deus as abençoou com famílias também. E como o Faraó não tinha o que fazer, ele agora leva ao extremo seu ódio contra o povo de Deus e contra os filhos do povo de Deus, né? Ele manda matar, ele faz agora uma propaganda a todo o povo, que esse povo é perigoso, e que esse povo pode se levantar contra a nação, e que esse povo precisa ser diminuído e ser, é, quem sabe, exterminado, para que eles não ofereçam nenhum risco. E aí ele manda matar todos os meninos. Todos os meninos que nascessem os hebreus tinha que ser morto, todos os meninos. E aí não diz por quanto tempo essa ordem durou, duraria, essa sentença de Faraó, mas o fato é que esta foi a lei que estava dada a todos os egípcios, né? Então foi nesse contexto aí, irmãos, que nós vimos, né, desfavorável é que os filhos de Israel eles tiveram seus muitos filhos, cresceram e multiplicaram, e não havia razão para eles não crer nas promessas do Senhor. Mesmo diante de tanta hostilidade, de tanto mal, de tanta crueldade, o povo confiava em Deus. Essa é a lição que nós aprendemos aqui do capítulo 1. O povo confiou em Deus e continuou seguindo debaixo das promessas de Deus, promessa de que ele seria uma nação forte, uma nação que contava com a, a afeição de Deus, o amor de Deus, não porque eles merecessem, e que não era essa dificuldade que ia separar esse povo dessas promessas, né? Assim como não são dificuldades nem problemas que vão nos separar também das promessas do Senhor. Que é Cristo ele é a nossa garantia, né? É por meio dele que nós somos vitoriosos. É Cristo que nos ama. Quem que nos separará desse amor? A pergunta que o apóstolo Paulo fez. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, seu Filho, aquele que entregou seu próprio Filho para que morresse por nós, por amor, resgatasse um povo e fosse à cruz em nosso lugar? Quem que pode separar-nos desse amor? De tudo aquilo que esse amor nos traz, né? Todas as promessas amorosas de Deus para conosco. E aí o apóstolo Paulo cita uma série de coisas negativas que alguém poderia dizer, olha, sofrimento pode nos separar. Não, isso não pode nos separar. A dor, ah, os poderes, os demônios, a morte, não. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós. E foi nesse cenário, então, irmãos, de perseguição, de ódio, de morte, né? De, de uma cena muito real de sangue, porque muitas crianças ali já deviam ter sido mortas diante desse decreto, né? Imagina você
nós nunca passamos por isso, né? Eu imagino que nós nunca passamos situação assim, de ver mesmo a mortandade, né? De ver uma chacina, pessoas sendo mortas, exterminadas assim cruelmente, crianças em nossa frente, e nós temos ainda que lidar com isso e continuar ainda colocando filhos nesse mundo. Eu acho que nós nunca, nós não sabemos exatamente o que é isso, mas essa era a cena, esse era o contexto. As mães estavam vendo filhos sendo mortos e um ódio que envolvia toda a vizinhança, né? De que era uma pressão muito grande para que interrompesse todas as gestações, por assim dizer. Mas o povo não estava com o coração nessas coisas, né? Esse povo era um povo muito frágil, muito ainda meninos na fé, mas eles tinham uma fé que ainda era suficiente para que eles vencessem todas essas dificuldades, né? E assim fez. O povo continuou crendo em Deus, continuou o ritmo normal da vida, né, de ter suas famílias e ter os seus filhos. E agora a escritura se volta para um casal específico da linhagem de Levi, né? Que era Arão e Joquebede, né? Ainda não aparece no texto o nome dos pais de Moisés, mas mais para frente cita o nome deles. Arão e Joquebede era o nome desse casal, desse casal que resolveu continuar tendo filhos, até porque eles já tinham dois, né? Pelo texto também nós entendemos que já tinha os dois filhos, irmãos de Moisés, que era Arão e Miriam. E agora que surgiu o decreto de Faraó para que todos os meninos fossem exterminados, Deus lhes deu a bênção de ter um menino. E o que eles fizeram então? Eles tentaram ocultar isso o quanto puderam da, das vistas das pessoas e do próprio Faraó. Então, irmãos, esse era o contexto opressor. Só que esse contexto opressor, eu vou ainda mais uma vez enfatizar a necessidade da continuidade da geração, né, dos herdeiros e ter filhos. Este contexto opressor, ele não funcionou como um método anticoncepcional. Nunca foi para o povo de Deus a opressão um método de evitar filhos. Nunca foi. E aqui também não foi diferente. Essa família continuou tendo filhos e teve agora um menino. E esse menino nasce e os pais agora o vê, diz o texto que esse menino era um menino formoso, e a ideia de que ele era formoso, porque ela se repete aqui e ela é citada em outros lugares na Escritura, né? Que essa era uma característica de Moisés, que ele era formoso. Muitas crianças são formosas, mas a ideia aqui dessa ênfase é que ele era formoso além da conta, além da média. Ele tinha uma formosura tal que indicava para os pais de Moisés que havia algo de especial nele. A sua formosura era de tamanha que eles entenderam que, por conta disso, Deus tinha um propósito com esse menino. Tanto que, quando Estevão vai narrar os episódios da história do povo de Israel, ele também menciona a formosura de Moisés e fala que foi por causa dessa formosura que os pais resolveram, então, ocultar o menino é, para que ele fosse preservado, que a vida dele fosse preservada. Então, a primeira característica que nós conhecemos de Moisés aqui, quando ele nasce, é que ele era um menino muito belo, extremamente formoso, além do normal. Essa é a ideia do texto, né? Então, por trás dessa formosura, irmãos, havia essa percepção de que Deus tinha um interesse especial nesse menino. E entendendo isso, por conta disso também, os pais foram movidos de uma compaixão por essa criança, mas não só movidos por uma compaixão natural. Além disso, eles foram movidos pela fé. Eles não tiveram dúvida de que eles tinham que esconder esse menino, que ele tinha que ser preservado, porque Deus tinha um propósito muito especial para com eles. Então, durante 3 meses foi possível. Foi possível esconder essa criança por 3 meses, né?
Daí para diante a gente imagina que é muito difícil, né? Pessoas iam saber, a notícia talvez ia chegar aos ouvidos de algum egípcio, né? E por 3 meses foi o que eles conseguiram esconder a criança. E agora então, como já chegava à sua porta ali o risco desse menino morrer, porque a qualquer momento alguém poderia invadir a sua casa e tomar o menino e matá-lo, aí os pais de Moisés resolveram, então, colocá-lo na arca. Mas diz a Bíblia que essa ação de se compadecer do menino, de entender que ele tem, que Deus tem um propósito com ele e de preservá-lo por meio desta arca foi uma ação movida pela fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz assim, eu já estou com o texto aberto aqui, então eu vou ler. Os irmãos, então, se quiserem abrir, ou se não, podem só ouvir o texto aqui, ó. Hebreus, capítulo 11, 23. Lembra que é a chamada Galeria da Fé, né? Que narra diversos personagens da história do povo de Deus que testemunharam uma vida de fé. Então, em 11, 23, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, pela fé, é que os pais de Moisés fizeram o que fizeram, né? Ocultaram a criança, e quando não mais podiam ocultar, eles agora colocaram ele numa arca para que ele pudesse ser preservado. Entenda, a, o texto da Bíblia também diz que, mesmo Estevão, quando ele fala desse cenário aqui, ele fala que a opressão foi tão grande que é possível que alguns pais tenham, de fato, colocado os filhos à exposição. Quando você coloca a criança ali para que ela fique até a morte, né? Talvez alguns tenham feito isso no Rio. Havia toda a história antiga, né, não só entre os egípcios, né, mas em diversas nações, esse tipo de conduta, né, de expor as crianças, algumas vezes por esses povos pagãos, crianças que eram por eles rejeitadas, né, por exemplo, se que desejasse que fosse um menino, mas nascesse uma menina, e eles não quisessem, às vezes expunha a criança, né, colocava na natureza lá, em qualquer lugar, até que ela fosse devorada por feras ou viesse a morrer de alguma maneira. É possível que alguns dos hebreus até tenham feito isso. Mas o caso aqui de Arão e Joquebede não é esse tipo de exposição. Aqui eles estão colocando uma criança na arca, mas com a, a expectativa, com a esperança. Estou tentando usar aqui palavras que possam ser sinônimas dessa fé, dessa crença de que Deus faria algo para preservar Moisés. Porque todo o contexto aqui, e também os textos que citam essa passagem, eles nos levam a entender isso. Inclusive, a própria afirmação que está lá em Hebreus capítulo 11. Pela fé ele foi escondido dos seus pais. E tudo que acontece agora, a partir do momento que ele é colocado na arca, demonstra que ah, os pais estavam mesmo entendendo, acreditando que Deus faria alguma coisa positiva e que não deixaria aquele menino formoso, que eles entendiam que Deus tinha um propósito, não deixaria que ele viesse a morrer. Mas mesmo assim, o coração desses pais deve ter ficado muito dolorido, muito apertado, cheio sabe, de medo, de angústia de ver aquela criança tão formosa agora ser colocada ali. Mas eles tomam essa atitude pela fé. Então, eles antes temeram a Deus de preservar o seu filho do que obedecer o mandamento de Faraó. Então, eles confiaram a vida de Moisés a Deus. E não é assim mesmo que nós fazemos? Não é assim mesmo conosco hoje também? Porque hoje é muito difícil mesmo nós criarmos filhos. Situação, não vamos comparar com a situação do Egito da época de Moisés,
Mas hoje nós temos as nossas dificuldades também. O mundo hoje também é muito hostil à família, aos filhos, aos cristãos, os cristãos viverem de acordo com as promessas de Deus, as verdades de Deus. É um mundo que nos oprime, né? Que é um mundo carregado de terror para conosco, né? Então, hoje, criar filhos, nós os criamos mesmo debaixo do terror dessas medidas ditatoriais desse mundo perverso, né? Dos governos ímpios, das suas leis, das suas imposições, né? De uma sociedade pervertida. É realmente um cenário muito desagradável, muito mal para nós criarmos filhos. E mesmo assim nós os criamos. E às vezes temos que escondê-los, né? Às vezes, literalmente falando, escondê-los desse governo, desse mundo, da maldade das pessoas, daquilo que é imposto sobre eles, com uma propaganda de que é para o bem deles, que é para preservá-los, mas a gente sabe que não é. É um mundo que ele é contra Deus, é um mundo que jaz no maligno. É só mesmo talvez alguém que não acordou, não percebeu o tanto que esse mundo é hostil a nós, à família, a, a esse padrão bíblico de família, de igreja, de filhos. Então, é difícil mesmo. É necessário agir pela fé. Aliás, eu acho que isso resume aquilo que nós estamos dizendo aqui, né? Não é por uma mera coragem de desafiar esse mal, é por uma fé em Deus que nós hoje continuamos a viver debaixo da promessa de Deus. Porque muitas vezes, né, irmão, voltando a essa questão de ter filhos hoje, muitas vezes, quais justificativas que nós levantamos para como objeção a isso, né? Essa necessidade de nós termos filhos, e temos muitos filhos. Temos muitas delas, talvez as mesmas que o povo de Israel no Egito tiveram, ou outras tantas, mas será mesmo que todos esses motivos, essas razões que nós levantamos, não significa uma falta da nossa fé? Né? Muitas vezes eu já me peguei é, pensando nisso, sendo confrontado pela palavra de Deus com relação a isso. Porque tudo era contrário a ter mais um filho, tudo era contrário a preservar esse filho. Mas essa família de Arão e Joquebede fez tudo isso e fez unicamente pela fé. Porque é só assim que nós vamos vencer mesmo, irmãos, esse mundo mal e continuar vivendo conforme a vontade do Senhor é pela fé. Se olharmos as circunstâncias, se olharmos em volta, se formos viver pela razão, raciocinar essas coisas só meramente de maneira lógica, é claro que a conclusão que nós vamos chegar é que não dá. Então, às vezes, nos falta o que vimos aqui na vida de Arão e Joquebede, falta fé. Eu vou crer que, mesmo sendo hostil este mundo contra nós, nós vamos vencê-lo, porque Deus tem promessas. A nossa fé, ela não está nas circunstâncias, porque assim já não é fé. Não está naquilo que nós podemos alcançar com os olhos, porque isso já não é mais fé. A fé é aquilo que nós não podemos ver com esses olhos, mas nós apropriamos, porque nós recebemos como promessa de Deus. Então, é pela fé que nós somos crentes, que nós temos filhos, que nós construímos famílias e que nós vivemos como que nadando contra a correnteza deste mundo, e nós só conseguimos fazer isso e sair lá do outro lado pela fé, não tem outro jeito. É só fé mesmo. É só fé nesse Deus poderoso. Esse Deus que já mostrou para nós muitas e muitas vezes do que ele é capaz de fazer, e muitas vezes a nossa fé é pequena, então nós precisamos de mais fé, de que Deus aumente a nossa fé para que eu possa ver além das circunstâncias, porque as circunstâncias, elas são mesmo muito ruins, né? Então o texto diz que foi pela fé. E olha só que coisa maravilhosa, né? A fé de um casal que teve compaixão por sua criança, foi o primeiro passo aqui nesse momento que Deus está executando o seu plano glorioso de redenção desse povo, de libertação dele do Egito, né? O puritano Matthew Henry, ele diz assim: observe a beleza da providência de Deus.
Exatamente na época em que a crueldade de Faraó se levantou na sua máxima intensidade, é que o libertador nasceu. Imagine, irmãos, era a intensidade máxima do ódio, da crueldade. E foi exatamente nessa hora que Deus faz nascer o libertador do povo de Israel, que era Moisés, né? Então, às vezes é assim para nós também. Às vezes é no momento mais difícil que Deus fará algo que é grandioso e vai ser relevante não só para nós, para nossa casa, mas para a igreja de Deus também, né? Para o povo de Deus. E com Jesus também foi assim, né, irmãos? Esse texto de Moisés nos faz pensar muito no nascimento de Jesus, porque há semelhanças aqui. Há um ensino, né, de Deus através de Moisés, que é um tipo também de Cristo, para aquilo que acontece com Jesus. Porque Jesus também, a gente sabe muito bem a história do nascimento de Jesus, ele também nasceu em meio a muita hostilidade, né? Em meio ao ódio dos poderosos da época, o ódio de Herodes. Herodes, assim como Faraó, ele primeiro ele ficou perturbado com a notícia de que tinha nascido um menino e que os magos ali estavam dizendo que era o herdeiro, era o herdeiro de Davi, que era o príncipe, né, o rei dos judeus. Aquilo perturbou de maneira profunda a Herodes, porque ele se viu ameaçado no seu poder, de qual ele se arrogava ali, né, de ser todo-poderoso Herodes. E aí ele faz mais ou menos o que Faraó faz também. Primeiro, ele chama secretamente, Faraó chamou as parteiras, agora Herodes chama secretamente os magos e fala assim: olha, então, quando vocês acharem o menino, faz assim, me dá notícias que eu também quero ir lá para adorar o menino. Mentira diabólica, porque a gente sabe que ele queria, movido por ódio, queria matar o menino. Ele queria sufocar desde o nascimento qualquer ideia de que o seu reino pudesse estar ameaçado por alguém que se dizia rei dos judeus. Então, o ódio aos judeus, o ódio ao povo de Deus, o ódio a mais uma criança que nasceu. Como não deu certo, assim como o caso das parteiras não deu certo, o caso dos magos também não deu, porque os magos foram avisados por uma divina revelação, é assim que o texto diz lá em Mateus. Deus revelou a eles que não era para eles voltar lá para Faraó, porque eles entenderam, para Herodes, porque eles entenderam qual era o plano de Herodes. E aí eles vão, seguem o caminho. Aí o que que Herodes faz? Ele agora decreta uma lei que agora todos os meninos deveriam ser mortos. Todos os meninos menores de 2 anos de idade. Eles morreriam. Jesus nasce no mesmo contexto de ódio aos filhos, ódio aos meninos, ódio às crianças. E assim como Moisés foi preservado, Deus também preservou o seu próprio filho, né? Deus fez com que os pais de Jesus, José e Maria, fugissem. E olha para onde? Exatamente para onde? Para o Egito, né? Naquela época, Jesus foi justamente no Egito, o refúgio de Jesus, até que Herodes morresse e Deus revelasse a José e Maria que eles podiam voltar de novo para a terra de Israel. Foi assim também com o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus é muito semelhante a esse ódio ao povo de Deus. Então, o menino foi preservado numa arca. Interessante, irmãos, que essa palavra traduzida por arca, ela só ocorre uma única outra vez na Bíblia, que é justamente quando fala da arca de Noé, quando Deus preserva também a Noé, a sua família, a seus filhos, e junto com eles os animais, mas preserva essa família por meio da arca. A arca que foi sobre as águas, assim como agora a arca de Moisés, né? Também vai sobre as águas. As mesmas águas que recebem a morte de multidão na época de Noé, dos que não creram. No caso de Moisés aqui, as águas que receberam, quem sabe, a morte de muitas crianças. Mas por meio dessa arca sobre as águas é que Deus está salvando aquele que vem a ser o instrumento dele para preservação da vida, das famílias, da humanidade. No caso de Noé, da humanidade toda. Mas no caso aqui de Moisés, é Deus preservou a vida daquele que seria o redentor deste povo no meio do seu povo no meio do Egito, né? Então, assim como Noé, também pela fé
que a Bíblia diz lá em Hebreus também que foi pela fé que Noé preservou a sua família numa arca. É assim que está lá, né? Assim também, os pais de Moisés preservaram Moisés por meio de uma arca. É interessante ser só esses dois lugares em que a palavra é usada e é traduzida para nós aqui como arca, né? Então, é isso que a mãe de Moisés faz. Coloca o menino no rio, na arca que ela preparou, e aí Miriam, ela segue de longe para ver o que que vai acontecer. E essa expectativa, como nós já dizemos, é que Miriam também estava envolvida essa atitude de fé, né? Toda a família ali, na verdade, se envolveu para ver o que ia acontecer. E Deus faz um negócio assim extraordinário, né? Tudo o que nós jamais imaginaríamos acontecer é o que acontece. Podiam pensar, o que vai acontecer agora com essa criança? Será que algum dos homens de Faraó vai achar? Fala, "Ah, pronto, vamos matar aqui essa criança." Ou essa criança ficaria ali sob as águas até morrer, né, das suas necessidades físicas. Mas o que acontece é que Deus, no seu plano, na sua providência maravilhosa, gloriosa, que nos encanta, que nos surpreende, aquilo que pareciam ser coisas naturais, lá no contexto do Egito, a filha de Faraó descendo talvez para o seu banho é, diário ali no rio, junto com as suas donzelas ali, as suas criadas ali, ela vai para se banhar no rio, e de repente é exatamente o que acontece. Ela vê a arca de Moisés vindo, e aí ela pede para pegar a arca, na hora que abre, ela vê o menino, e aí tudo o que nós achamos que, humanamente falando, não ia acontecer, acontece. Porque imagina quando Miriam vê uma das criadas da filha de Faraó tomando a arca, ela podia pensar assim: nossa, agora eles vão matar o menino, né? Porque era filha de Faraó. Faraó tinha decretado que todos os meninos iam morrer. Não se sabe se quem que vai de fato obedecer essa ordem ou não, mas espera-se que a própria filha do rei ela faça o que o rei quer, né? Mas não é isso que acontece, né? Como nós vimos no último estudo, quando a filha de Faraó, ela abre aquela arca e que ela vê o menino ali chorando, e ela constata que é um dos hebreus, ela fala assim, é um dos hebreus, esse menino é um dos hebreus. Ela agora vem à sua mente todo o contexto da lei do seu pai, de que essas crianças tinham que morrer, de que essas crianças tinham que ser jogadas no rio para morrer. Mas ela ouve, ela vê o menino chorando, e o texto diz que ela moveu-se de compaixão. Então, é essa afeição natural que agora irrompeu, mesmo diante de tudo, toda a lei dos homens, contrária à vida, né, contrária ao povo de Deus. Essa afeição ela vem à tona e ela não tem coragem de fazer nada disso que a lei mandava. Muito pelo contrário, movida por essa compaixão, ela agora se resolve ela mesma desobedecer o próprio pai. E agora ela quer fazer alguma coisa para que esse menino ele possa ser preservado. E aí, dentro da providência maravilhosa de Deus, tá lá Miriam acompanhando de longe, vê isso, e agora ela se antecipa ao que vai acontecer e fala para a filha de Faraó assim: olha, eu posso chamar uma das hebreias para criar esse menino? Olha que atitude também de fé, né? E aí a filha de Faraó fala: não, vai, chama, traz lá uma das hebreias. Então a Miriam vai e chama a sua própria mãe, a mãe de Moisés, e ela vem e toma Moisés para criá-lo para a filha de Faraó. E a filha de Faraó ainda lhe promete sustentá-la durante esse tempo, né, com um salário, para que ela criasse o próprio filho. Olha que trama maravilhosa que Deus opera. Irmãos, quando a gente olha isso aqui, a gente pode pensar assim: ah, não tem problema, não. As coisas podem estar assim, parecendo que estão nos piores caminhos da vida, os piores, nos caminhos assim, sem volta, sem fim, sem destino, né? Aquilo que parece que, pronto, já acabou, não tem mais solução. Agora a criança já está no rio, já não tem mais, não depende mais de mim, e parece que não vai dar certo. Talvez a gente chegue a pensar essas coisas, mas Deus faz tudo para que dê certo, porque Ele tem um plano. E todas as coisas, como diz a Bíblia, então, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados, né, segundo o seu decreto, é o que diz a Bíblia. E é isso que Deus faz aqui, ele faz tudo
acontecer de forma positiva para que Moisés ele fosse preservado, pudesse ser mantido vivo. E ainda assim, de uma maneira muito fantástica, né? Assim como acontece com José, quando ele foi traído pelos seus irmãos, olha só, foi traído pelos irmãos, levado como escravo para o Egito, né? Parece que estava tudo perdido para José. Perdido. Depois, né, ficado lá injustamente na prisão, tudo perdido. Nada está dando certo aqui. É o que parece aos nossos olhos, né? Mas aí o que que Deus faz? Ele inverte e reverte tudo ao ponto daquele miserável escravo preso lá numa das prisões do Egito vir a ser um dos homens mais importantes no Egito, não só pelo status em qual ele foi colocado, mas pelo bem que ele faz para a nação, que é preservar a nação, a vida da nação, da sua sabedoria que ele recebe por Deus, a estratégia que ele utilizou, para que a nação pudesse se manter, mesmo nos dias de escassez e dificuldade, ter mantimento, ter como se sustentar. É isso que Deus fez de maneira milagrosa lá na vida de José. Agora ele faz algo muito parecido, né? Muito fantástico também, de fazer com que menino deitado dentro de uma arca, à deriva lá no rio, ele fosse preservado de maneiras assim inusitadas, né, pela própria filha de Faraó, para que esse menino viesse a ser depois também, assim como foi José no Egito, Moisés viesse a ser também a pessoa mais importante no Egito, né? Porque o texto vai dizer que depois os próprios os servos de Faraó, eles realmente consideravam Moisés um homem grandioso. E ele foi mesmo, o libertador do povo, que conseguiu, pela instrumentalidade de Deus na vida dele, libertar um povo numeroso das garras tirânicas de Faraó. É uma maravilha o que Deus faz aqui. É uma maravilha nós refletirmos sobre a providência de Deus, né? Daquilo que parece impossível aos nossos olhos, e Deus mostra que sim, para Ele é possível. E o que que às vezes nos falta para chegar a nos apropriar disso é a fé, né? Para os homens, tudo realmente é impossível, mas para Deus, não, nada é impossível, né? E é a fé que nos faz conhecer esse impossível para nós, que é possível para Deus, né? E essa família, movida por fé, então, ela, ela vê, ela percebe, ela visualiza, então, Deus agindo poderosamente por meio da sua providência. Então, Joquebede pega o seu filho novamente, olha que alegria para essa mãe, né? De repente, ela toma de novo o seu filho em seus braços, ainda que por pouco tempo ela manteria ele consigo ali, né? Mas ela pôde novamente tomar os seus filhos em seus braços, amamentar o seu filho, cuidar dele, dar amor a essa criança e ainda tendo sustento, né? Tendo um salário, né? Uma recompensa ali da própria filha de Faraó para fazer isso e educar essa criança, pelo menos nesses primeiros anos, né? E depois ele é levado de novo para a filha de Faraó, e ela então o adota como filho. Então, agora ele faz parte da família da corte de Faraó, né? Do reino ali. E ela chama ele de Moisés, e a ideia desse nome é exatamente pelo fato de ele ter sido tirado das águas. E aí vem um texto, agora a partir do versículo 11, algo interessante que acontece com Moisés. Agora Moisés já é um homem, né? A partir do versículo 11, pula então um tempo na vida de Moisés, e agora Moisés já é um homem adulto. Na verdade, Moisés aqui, pela narrativa de Estevão, lá em Atos 7:23, ele já tinha 40 anos. Moisés estava com 40 anos. Durante esse tempo, então, Moisés, ele é criado pela filha de Faraó. A Bíblia diz que ele foi educado na ciência dos egípcios, que naquela época do mundo era a melhor que se tinha, né? De tecnologia, de ciência, de conhecimento.
Então, Moisés foi educado assim lá no Egito, né? Tinha muitas coisas ruins neste ensino? Tinha, mas tinham coisas que eram aproveitáveis? Tinha, e Deus faz isso, né? É, Deus quis que fosse assim, que Moisés se tornasse um homem educado no conhecimento dos egípcios, conhecimento, muitos deles que eram comuns à sociedade humana, aos homens, né? É lógico que tinha muitas coisas ali que estavam atrelados a uma ideia pagã, né, de adoração a Deus, mas Deus preservou Moisés dessas coisas, mas o conhecimento intelectual que ele recebeu ali, toda a ciência que ele adquiriu ali, lhe foi útil nesse empreendimento que agora Deus colocaria em suas mãos. Então ele foi realmente um, um, um egípcio, né, por assim dizer, educado de acordo com o ensino daquela nação. Ele foi treinado nisso, recebeu muitas coisas, né? E ele depois utilizaria também na sua vida. Só que agora ele já tinha 40 anos. E agora, diz o texto que ele saiu, né? Ele se ausenta agora para ir a seus irmãos, versículo 11, e atentou para as suas cargas. E acontece a partir desse momento que Moisés ele se volta para os seus irmãos, que Moisés, Moisés se volta para seus irmãos, ele, ele agora acontece um episódio que muda de vez a vida dele, né? Ele agora ele vê um egípcio que feria a um hebreu, né? Ele deparou com uma injustiça ali sendo praticada. Era a injustiça que vinha sendo praticada já faz tempo, mas agora Moisés começa a atentar para isso, ele começa a se envolver com essa situação e ele está presenciando agora um episódio que demonstra claramente essa injustiça, né? Ele vê um egípcio ferindo um hebreu. E a ideia aqui de que ele feria um hebreu é que ele estava a ponto de matar esse hebreu, que era um dos seus irmãos, é assim que o texto diz, um homem de seus irmãos. O texto aqui em Êxodo só diz que a atitude de Moisés foi olhar para um lado e para o outro para ver se não tinha ninguém ali, e em seguida diz o texto que ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Quando nós lemos sobre esse texto, e alguns comentaristas eles vão falar desse texto, ao que parece é que Moisés estava aqui preocupado porque ele estava fazendo alguma coisa que era ilícita. E essa seria, então, a razão dele olhar para um lado e para o outro para ver se não tinha alguma testemunha ali daquilo que ele pudesse estar fazendo que era ilícito, né? Como se ele já tivesse, assim, na sua mente premeditado, assim, eu vou matar esse egípcio, né? Então, ele olha para um lado, para o outro, para ver se não tem uma testemunha de algo que ele faria que seria supostamente errado, que era matar o egípcio, né? E, ou então, que ele tivesse sendo movido de tamanha ira, que ele nem tivesse condição de raciocinar e fosse com todo o ódio para cima daquele egípcio para matá-lo. Como se então ele tivesse cometendo aquilo que a Bíblia, depois, pelas mãos do próprio Moisés, Deus dá, o ensino de que é um pecado, entre os 10 mandamentos, matar alguém. Como se ele tivesse, então, cometido um assassinato aqui desse egípcio, né? Só que essa atitude de Moisés, de olhar para um lado e para o outro, não é como se ele estivesse cometendo. A ilicitude disso que Moisés está fazendo não está exatamente no fato de ele matar o egípcio, ou dar esse golpe mortal do Egito. Na verdade, o fato dele, a preocupação de Moisés, é de que o próprio príncipe do Egito, né, neto de Faraó, estaria agora matando um dos súditos de Faraó para defender um escravo que nem valor tinha. Essa era, na verdade, a preocupação de Moisés. Não era porque ele estava consciente que estava pecando contra Deus, cometendo um assassinato, movido por ódio do seu coração. Não é isso. Tanto não é isso porque lá em Atos 27, 24, quando Estevão fala desse momento, Estevão diz assim: e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio.
A ideia aqui é uma linguagem clara de uma ação de legítima defesa de terceiros, né? Ele viu que estava sendo maltratado, e aliás, a palavra, quando fala que feria a um hebreu, o egípcio feria um hebreu, a palavra hebraica dá a entender que ele feria a ponto de matá-lo, porque a palavra pode significar desde quebrar, bater, golpear, até matar. Então a ideia é de que esse hebreu ele apanhava do egípcio e podia até morrer por conta desses golpes que ele recebia do egípcio. E o que que Moisés faz? Ele vai lá defender, porque é isso que Estevão está dizendo, ele defendeu o seu irmão e o vingou. Essa ideia de vingança aqui, para nós hoje parece algo assim mal, ruim, mas quando você vai olhar na Bíblia, quando aparece essa palavra, ela sempre tem a ver com fazer a justiça, né? Assim como, por exemplo, né, tinha no contexto do povo de Deus, tinha o vingador de sangue, né? Quando alguém cometia um assassinato, alguém da família era nomeado para ser o vingador de sangue, que ia lá e matava o assassino. Parece algo injusto, mas não era. Era justiça, porque a justiça que Deus fez é assim: aquele que tirar a vida do homem também perderá sua vida. Ele faz o pacto assim com Noé, assim que Noé sai da arca, né? Porque todo homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E aquele que atenta contra a imagem e semelhança de Deus, ele está sujeito a também perder a sua própria vida. Então, é dentro desse contexto da justiça, a justiça divina, é que muitas vinganças, né, aconteceram na Escritura. E aqui parece ser exatamente o caso de Moisés. Ele faz justiça, mas não movido da sua ira, da sua própria razão, mas ele faz pelo senso de justiça divina, de que uma vida que estava sendo levada à morte deveria ser morta. Então ele fere ao egípcio a ponto de matá-lo para defender então os seus irmãos. Mas aí, por conta dessa situação, e agora? O príncipe do Egito, né, Moisés, ele agora se voltou contra o seu próprio povo? O que que é isso que está acontecendo? Ele está matando agora os próprios egípcios para preservar escravos, e na verdade são alvo do ódio do próprio povo de Israel. Então, por conta dessa situação, ele esconde o egípcio na areia. Eu não estou dizendo que não tem nada de errado no que Moisés fez, não. Porque Deus leva em conta as nossas ações, que muitas vezes são erradas também. De alguma forma nós erramos, né? Porque nós não sabemos lidar perfeitamente com as situações de conflitos, né? De conflitos. Toda vez que nós entramos em algum conflito, pode ser o conflito mais simples e banal. E às vezes nós somos tentados até a falar uma mentira para sair da situação. Nós às vezes erramos. Não quer dizer que por conta dos nossos erros, nossos pecados, Deus vai deixar de continuar o seu propósito por nossa vida. Moisés, como todos os servos de Deus, cometeram muitas falhas. Mas aqui, ao meu ver, ele estava agindo para defender um dos seus irmãos, né? Além disso, irmãos, Moisés ele tinha algumas características, né? A Bíblia fala lá em Números 12, 3, que ele era um homem muito manso, mais manso, assim que diz, mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés não era alguém assim que agia abruptamente, assim, irracionalmente, não, né? Tanto que a única vez que parece que Moisés faz isso, depois de ser realmente perturbado pelo povo, aí ele perdeu a paciência, e ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha, isso causou, foi a causa de uma consequência muito negativa para ele. Mas ele era um homem muito manso, sempre foi, Moisés, muito manso. E e ele sabia o que estava fazendo, porque realmente deveria ter sido ensinado até nas artes militares, né, de ataque e defesa, e até da legislação do Egito, para saber que o que ele estava fazendo era certo e errado. Só que aí, ele achou que ninguém tinha visto, de fato, mas no outro dia, ele sai novamente a ver seus irmãos. Só que agora, ao invés de ver um egípcio maltratando um hebreu, ele vê dois hebreus brigando. O texto traduzido que diz contendiam, mas a ideia do termo é que eles, assim como no dia anterior que estavam lá os dois, eles também estavam brigando mesmo, fisicamente, agredindo fisicamente um ao outro.
E ao que parece, um agredia o outro, na verdade, né? Tanto porque Moisés, no versículo 13, diz o texto que ele diz a um injusto. Então era um que batia e o outro que estava apanhando. E da mesma forma, era uma agressão que podia, se não fosse interrompida, quem sabe, levar à morte desse que estava sendo agredido, né? Só que agora Moisés chega, vê dois dos seus irmãos brigando entre si e a atitude de Moisés agora é diferente daquela que é a atitude do dia anterior. Por quê? Quando ele vê a opressão de um egípcio, ele sai em defesa física, inclusive, dos seus irmãos. Mas agora trata-se de dois irmãos brigando. E o que que Moisés faz? Ele parte não para a ação física, mas ele parte para a persuasão. Ele quer agora levar esses irmãos ao arrependimento, à reconciliação. Por que feres a teu próximo? É assim também, irmãos, conosco, né? Com a hostilidade do mundo mal, demoníaco, perverso, não tem trégua, não tem. Nós precisamos defender os nossos, precisamos defender, ainda que lutemos fisicamente com isso. Contra o Egito, né? E toda a maldade que há no Egito, nós precisamos fazer a justiça divina. Ou pelo menos orar por ela. Ou quem sabe ler, clamar e cantar um dos salmos imprecatórios, né? Que Deus faça a justiça dele contra os seus inimigos. Não tem negócio com esse mundo opressor. Na verdade, a gente pode orar pela conversão das pessoas, devemos orar pela conversão das autoridades, que é assim que a Bíblia nos ensina, porque esse é a vontade de Deus. Mas nós sabemos que esse mundo está num nível de disputa irreconciliável com o povo de Deus. É mesmo situações assim antagônicas. Aqui é uma guerra, é uma batalha espiritual de um mundo que jaz no maligno, movido pelas afeições demoníacas, e um povo de Deus que luta para se manter nesse mundo fiel ao Senhor. Quando nós sofremos essa hostilidade, essa agressão desse mundo pecador, não tem negócio. Nós precisamos é, agir em defesa do povo de Deus. Agora, nós estamos lidando aqui, no caso do versículo 13, com uma briga entre irmãos. Uma briga entre irmãos. E aí nós não vamos sair agora procurando, assim, com essa força, a justiça, não. Vamos fazer como Moisés fez. Nós vamos levar os irmãos ao arrependimento, à reconciliação, a que eles busquem reconciliar. Vocês são irmãos. Eu não sei se eu separei o texto aqui, né? Mas tem um lugar que fala, uma passagem. É, eu vou ler o texto de Atos, né? Diz assim: Moisés quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Então, não é de se esperar que os irmãos cheguem a esse ponto, né? Na verdade, não deveria ser assim, mas nós deparamos com isso também o tempo todo, né? De pessoas que são cristãos, são irmãos, são do povo de Deus, brigando entre si. Qual que é o nosso papel? Levá-los ao arrependimento. Só que quando Moisés faz isso, um dos que agredia lá, né, o que agredia o outro dos seus irmãos, ele diz assim, versículo 14: Quem te tem posto a ti por maioral juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Moisés, lá, a Bíblia fala que Moisés ele tinha uma expectativa de que os irmãos deles entenderiam que ele foi chamado para ser o libertador do povo de Israel. Antes mesmo de Moisés ter um encontro com Deus, vai acontecer no capítulo 3. Nesse momento, pelo que a Bíblia diz, parece que Moisés já sabia, já entendia. Deus já tinha, de alguma forma, o feito entender, até pelo contexto do seu nascimento e que ele viveu até agora, de que ele sim seria, de fato, um libertador. Porque lá, vamos lá, em Atos capítulo 7, versículo 25, Atos 7, 25 diz assim, ainda é a narrativa de Estevão, né? É um belo resumo da história do povo de Deus, né? O que ele fez antes de morrer. Diz assim:
E ele cuidava, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Aí no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Então, Moisés tinha também esse entendimento que os irmãos dele tinham que saber que ele seria instrumento de Deus para a, a libertação deles. Mas eles não entenderam. Agora começa a indagar. Mas qual que é a sua autoridade? É uma pergunta até estranha, de certo ponto, porque a autoridade de Moisés era ser justamente o neto de Faraó, né? Quem precisa ter mais autoridade do que essa para poder julgar coisas do reino do seu avô? Mas eles queriam, de fato, como de fato nós queremos também, que quem exerça algum poder sobre nós tenha sido constituído por Deus para fazer isso. Então, essa pergunta aqui também vai mostrar que Deus agora então vai dar ao povo que eles querem, né? É a razão de que Moisés foi constituído por Deus para ser o seu libertador. Mas como Moisés descobre, então, que o negócio, né, alguém viu, quem sabe foi o próprio hebreu que foi defendido por ele que contou, então espalhou notícia, agora ele teme. Por quê? Ele teme agora Faraó não perdoá-lo, né? Ele teme agora porque nem dentro do seu povo ele vai achar lugar para estar, né? Ninguém quer aceitar Moisés como o seu líder aqui, pelo menos até esse momento. Então ele foge. Só que o texto diz que ele foge, e pode ser que para alguém pareça que é um ato de covardia, mas não tem nada a ver com covardia, não. Ele não está fugindo de medo, nem porque ele não teria como enfrentar aquela situação. Mas ele foge a si mesmo. E ele foge porque, na verdade, ele faz isso porque ele não queria mais continuar com a vida que ele tinha lá no reino de Faraó. Na verdade, ele começou, irmãos, a sair do Egito. Ele saiu do Egito antes mesmo do povo sair, né? Ele estava lá criado com toda a regalia, com todos os privilégios de um dos herdeiros de Faraó, e ele podia ter continuado ali no seu conforto, na sua tranquilidade, como um homem assim, que pudesse viver uma vida próspera, ter até família, constituir filhos ali e nunca ter perturbação alguma. Mas ele sai do Egito muito antes do povo do Egito, do povo de Israel sair do Egito. Quando diz o texto lá no versículo 11 que ele saiu a seus irmãos, essa expressão saiu é a mesma expressão em hebraico que vai ser usada para falar do êxodo do povo de Israel do Egito depois. Então é aqui que Moisés está saindo do Egito. Porque primeiro ele tem que ser tirado do Egito, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ele tem que sair do seu apego a essas riquezas mundanas, né? E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que ele faz isso pela fé. Olha só, Hebreus capítulo 11, 24 a 27 diz assim: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, não é por ato de covardia, não, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Que seria mais razoável, mais fácil? Que o neto do faraó voltasse para casa, mesmo sabendo agora do ódio de faraó com esse ato que ele cometeu de matar um dos egípcios para salvar um escravo. Mas seria possível, não é uma possibilidade nós pensarmos, que ele podia chegar lá, clamar misericórdia a faraó, até, afinal de contas, que ele mata ali, talvez seja um dos capatazes lá do Egito. Ele podia clamar misericórdia, interceder por sua própria mãe, a filha de Faraó, podia também interceder por ele. E quem sabe ele fosse perdoado. Faraó podia fazer, ele perdoa e condena quem ele quer, não é assim? O Faraó, ele não é considerado, né, dentro do Egito, o próprio Deus que condena a quem quer e
absolve a quem ele quer. Ele poderia ser movido também de uma compaixão por sua filha, por Moisés, e achar que estava razoável ele perdoar e Moisés voltar de novo à convivência pacífica dentro do reino. Mas Moisés não se humilha diante de Faraó. Ele preferiu antes se humilhar diante de Deus e fugir da presença de Faraó. É isso que o texto está ensinando. Pela fé, ele preferiu não as riquezas temporais do Egito, mas viver de acordo com a vontade de Deus. E viver de acordo com a vontade de Deus significaria compartilhar com seus irmãos de todo aquele sofrimento que eles estavam sofrendo. Então ele foge, ele sai para ver. Quando ele saiu para ver os seus irmãos, o texto diz que ele atentou para as cargas dele, aí está no versículo 11. Aqui a ideia é que o texto dá a entender no original que ele olhou, mas não simplesmente olhou, assim, como alguém que não se importa. Muito pelo contrário, ele olhou com emoção, ele foi tocado, né? Ele se envolveu pessoalmente com aquela situação que ele vê. Então, a partir de agora, Moisés está realmente saindo do Egito. Aí acontecem essas coisas, ele vê então essa oportunidade para agora agir pela fé. Porque alguém que estava há 40 anos vivendo dentro lá próximo ao trono de Faraó, e de repente sai sem saber até para onde vai, o que vai fazer, é realmente uma atitude de fé. Não é uma atitude impensada, irracional, como alguém que foge sem estar sabendo o que está fazendo, não. Ele decidiu trocar a riqueza do Egito pela pobreza e pelo sofrimento junto com o seu povo, porque ele faz isso pela fé. E o texto lá em Hebreus diz que ele faz isso, essa troca, né? Porque ele via mais riquezas em Cristo, né? Do que naquilo que era temporário no Egito, né? Então ele foge. Então, essa saída já começou bem antes, e dessa forma, então, Moisés ele sai, foge e vai ficar ainda mais um bom tempo no, habitando lá em Midian, até que Deus lida com ele novamente para chamá-lo para libertar o povo de Israel. E nesse momento também, a vida de Moisés se parece, tem uma analogia com Cristo, né, com Jesus, né? Jesus também ele faz isso por nós, né? Não que ele tenha abandonado qualquer riqueza, que nós podemos criticá-la, muito pelo contrário, a riqueza que Jesus abandona, por assim dizer, é a própria vida que ele tinha com o Pai no céu, de uma forma assim gloriosa, e às vezes até que nós temos dificuldade de compreender, é isso que ele faz. Ele ele abre mão das glórias, da riqueza, o que ele tinha junto ao Pai, para fazer o quê? Porque ele decidiu, por amor a nós, vir padecer conosco, sofrer os nossos sofrimentos, ser como um de nós, para que ele pudesse ser, assim como Moisés foi o libertador do povo, ser o nosso libertador. É por isso que lá em Filipenses 2, né, o texto que eu estou em mente aqui, ele diz assim, mas fez, falando de Jesus, né, aquele que era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, né, um termo que os teólogos tentam explicar, mas a verdade é que ele fez com que todos os seus atributos eternos, na verdade, fossem como que suprimidos para que a humanidade pudesse ser vista de Jesus, né? Porque ele continuou sendo Deus com todos os seus atributos, mas ele se esvaziou. Vou usar essa palavra porque é a palavra que melhor traduz o termo grego lá, né? Ele se esvaziou. Ele diz o texto assim, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Moisés fez algo assim, né? Ele quis mais a sua reputação de ser da corte de Faraó, para ser agora um hebreu, como qualquer outro, né? Jesus, então, ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, né? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, para sofrer os nossos sofrimentos, para é, receber sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados.
para que na cruz ele pudesse nos libertar, nos resgatar dos pecados e pela fé que nós temos em Cristo pudéssemos ser também salvos desse Egito, né, deste mundo em que nós vivemos. E nós precisamos seguir esse exemplo de Moisés e de Cristo, né, que não procurou sua própria glória, seu próprio conforto. É necessário, irmãos, nós sairmos da nossa zona de conforto se nós quisermos fazer a vontade de Deus, né? Geralmente é assim, não é no nosso conforto que Deus vai agir poderosamente em nós. É preciso, às vezes, nós nos coloquemos em uma situação de desconforto, em que a nossa fé é provada, né? Em que nós somos levados a circunstâncias que nos faz largar mesmo aquilo que nós nos apegamos, né? Às vezes nós não temos riqueza para apegar, física, material, que tem valor financeiro, né? Mas às vezes temos algumas riquezas, temos algumas coisas que nós nos apegamos a elas e achamos que sem elas nós não daremos conta de caminhar. Mas às vezes Deus quer nos colocar em situações assim, né? É um episódio que acontece que de repente nós temos que decidir. Nós vamos romper pela fé agora, seguindo a Cristo, pela fé. Nem sei bem como que vai dar depois isso, mas eu sei que eu estou seguindo a vontade de Deus, é pela fé. Ou eu vou continuar aqui na mesmice do meu conforto, achando que isso que vai me preservar, é assim que eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Às vezes nós somos colocados em situações assim, de abandonar, inclusive em favor da igreja, em favor, dos nossos irmãos, né? Não só em benefício da nossa própria casa, mas em benefício da igreja. Às vezes nós temos que deixar coisas, né? Perder coisas, perder tempo, às vezes perder dinheiro, perder coisas com as quais nós estávamos envolvidos, para que Deus possa nos usar em favor do seu povo, né? E foi assim com Moisés, então. Então, meus irmãos, até aqui nesse versículo 15 mesmo, né? Para nós meditarmos hoje aqui. Nós possamos aprender mais uma vez com esse texto de Êxodo, né? De viver pela fé, viver mesmo crendo em Deus, quando tudo parece contrário, né? Tudo parece estar conspirando contra aquilo que nós queremos fazer, mas é nessa hora, quem sabe, né? É nessa hora que Deus quer nos revelar algo muito maior, muito grande, que do contrário não aconteceria se nós simplesmente desistíssemos, né? Achássemos que fosse melhor ficar do jeito que está, continuar pensando do jeito que nós pensamos, porque mudar o pensamento e mudar as condutas nos fará enfrentar oposição, inclusive dos nossos próprios irmãos, vamos nos questionar, vamos nos colocar contra a parede, não vamos entender, né? Vamos ter que levá-los também ao arrependimento, mostrar que às vezes estão fazendo não está certo, e às vezes não vamos ser queridos, como Moisés não foi querido no primeiro momento pelos seus irmãos, né? Vamos ser hostilizados, não vamos ser entendidos, vamos achar que nós não temos. Quem é você, né? Quem é você para ensinar tal coisa, para falar tal coisa, para querer nos convencer de tal coisa, né? É isso que acontece muitas vezes quando nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus. Quando você começa, por exemplo, a falar, não falar no sentido de orgulhar disso, né? Mas porque você quer dizer a verdade para os irmãos, que tal conduta é errada, que o culto sendo feito de tal forma não está de acordo com a vontade de Deus, e essas coisas, né, que hoje tem acontecido no meio do povo de Deus, né? A conduta delas, a incredulidade delas que está errado. Quando a gente começa a confrontar essas coisas, nós somos realmente hostilizados, somos vistos como pessoas não queridas. E é ruim. Isso às vezes nos faz ficar igual Moisés, né? Isolados. É como se a gente estivesse indo sozinho para o deserto, sem saber o que vai ser, né? Enquanto nós queríamos estar lá junto com eles, mesmo que sofrêssemos junto, mas as pessoas às vezes não querem, né? Querem continuar ali. Às vezes escravas, né? Às vezes fazendo as coisas que o mundo quer, mas é difícil, difícil para nós vivermos como cristãos hoje, né? Mas é necessário viver pela fé, sim. Pela fé que a família de Moisés demonstrou, seus pais, sua irmã, pela fé
que o próprio Moisés demonstra agora, de abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo, assim como o apóstolo Paulo fala, né? Reputei tudo como fosse lixo por causa de Cristo. E se tornou um grande apóstolo Paulo, homem usado por Deus para pregar o evangelho a muitos e ser o autor, né? Por ele, Deus inspirou ele para que pudesse deixar uma boa parte do evangelho, do Novo Testamento, para que hoje nós pudéssemos conhecer a vontade de Deus. Abriu mão de tudo, perdeu ah, essas coisas. Na verdade, ele disse que não era nada, né? Era lixo diante da glória, da sublimidade, da riqueza que é conhecer a Cristo e fazer a vontade de Cristo. Quando ele faz isso, é aí que começa mesmo o sofrimento de Paulo, né? Aí que ele sofre mesmo. Mas era glória para ele sofrer. Para ele, ele queria, na verdade, estar logo com Cristo, né? Tudo aquilo para ele era lucro, quando ele olhava para a glória de estar com o Senhor no céu. Seja assim conosco também, né, irmãos? Possamos aprender com esse texto aqui, que Deus realmente aumente a nossa fé, não é fácil, né? Que Ele não nos deixe olhar para as circunstâncias, não agir por vistas, mas pela fé. Que é assim que o povo de Deus age. E toda vez que o povo de Deus agiu assim, ele triunfou. Que Deus possa nos ajudar também a sermos vitoriosos. Ok, meus irmãos? Vamos então encerrar. Irmão Anderson, você pode fazer oração para nós encerrarmos? Sim, oremos. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus de graça e misericórdia, te agradecemos por mais um dia de vida. O Senhor abriu os nossos olhos, sua misericórdia renovou-se mais uma vez. Estamos aqui pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos também por poder de manhã ouvir esse estudo maravilhoso, né? E toda honra, toda glória sejam dadas a ti, Pai. E que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Nos perdoe por muitas vezes não ter fé. Às vezes falta-nos fé, às vezes nós enxergamos coisas ao nosso redor, pensamos que tudo está perdido e nos esquecemos que é Deus que domina, governa, controla todo o universo conforme sua vontade, conforme seu querer. E nos esquecemos que assim como o Senhor foi com o teu povo no Egito, quando tudo parecia perdido, o Senhor tirou das águas um bebê, fez com que ele crescesse e o Senhor o usou para libertar o seu povo. Que o Senhor nos dê fé, que por mais que as coisas estejam difíceis ao nosso redor, mas que o Senhor possa nos dar fé para que possamos enxergar com os olhos espirituais aquilo que não enxergamos com os olhos carnais, que o Senhor nos ajude a enxergar com os olhos espirituais e que o Senhor nos ajude, assim como o Senhor ajudou teu povo, assim como o Senhor ajudou Moisés, ajudou teu povo, que o Senhor nos ajude a ter um escape, que o Senhor nos ajude em meio no mundo que jaz no maligno, no meio em um mundo totalmente dominado pelas trevas, é difícil encontrar pessoas piedosas que querem obedecer e servir ao Senhor. Em meio a este caos que nós estamos vivendo, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, dai-nos fé e que o Senhor esteja abrindo as portas para que possamos ter igrejas para estarmos congregando e te cultuando da maneira correta, da maneira bíblica, da maneira que o Senhor ordenou. Já que o Senhor ordenou, através das Escrituras, o modo certo, o modo bíblico de estarmos congregando, cultuando ao Senhor, então nos ajude, nos auxilie nesse sentido, abrindo as portas, fazendo um milagre impossível, para que possamos estar te cultuando fisicamente, no modo correto, meu Pai. Esteja nos abençoando, abençoe cada irmã aqui presente, abençoe o Edson Marques e a sua família, e que o Senhor esteja abrindo as portas, Pai. Abençoe essa semana que se inicia hoje,
para a sua honra, para a sua glória, Pai. Que o Senhor seja honrado, glorificado, adorado, exaltado. Seja conosco, meu Pai. Deixamos tudo em suas mãos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado a todos aí que participaram conosco aqui. Só lembrando aqui, não sei se todos já estavam quando eu falei, o irmão Joelson hoje não pôde participar, né? Pediu para que eu fizesse o estudo aqui. Irmãos, possa orar por ele também, Deus renová-lo, fortalecê-lo e continuar conosco aí, sempre nos ajudando, como ele tem feito, né? Fazendo estudos maravilhosos aí da palavra de Deus. Deus abençoe, viu, irmãos, todos aí, Milene, Lucas e Bianca, irmão Benson Toco, é assim mesmo, né? Benson Toco, é assim que pronuncia o nome? Toco? Sim, 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 tá correto. Ei, irmão, maravilha. É. Deus abençoe a todos aí, um bom dia do Senhor, uma boa semana. Depois, se alguém quiser trocar mensagens aí sobre o assunto do estudo, estamos à disposição também, tá, irmãos? Deus abençoe a todos. Um bom domingo.